Pacundê e Portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Pod Threads, o podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético Paranaense na última semana. Um abraço a todo mundo que está vendo a gente no Facebook aí. Logo voltamos pro YouTube e as coisas voltam ao normal. Logo depois da gravação, o programa vai ficar disponível no YouTube e no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer e qualquer programa que você tenha de podcast aí no seu celular, beleza? Hoje vamos falar sobre o jogo contra o Grêmio, vamos passar aí sobre esses jogos de invencibilidade que a gente tem aí, umas projeções para o final do campeonato e também sobre o Lúcio e o Furacão também, se sobrar um tempinho. Beleza? Fala aí, Marcão, tudo certo? Salve Adé, salve Belo, todo mundo que está acompanhando aí na live e também nos agregadores de podcast ao longo da semana. Bom, vamos falar um pouquinho de tretas também, né? Furacão e Caveiras. E também um pouquinho sobre o novo técnico, e que saiu uma notícia aí que Rogério Ceni tá no radar e ao longo do programa a gente debate mais isso. Isso aí, da Gabriel Belo. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos ouvindo não ao vivo. Vamos falar aí sobre a semana do Furacão, as notícias recentes entre Lúcios e Cenis, né? Vamos pro programa de hoje. Vamos ouvir o spot da Pacundê antes. Fala galera, beleza? Aqui é o Vina do Resenha de Boteco e tô aqui para lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. E lembrando sempre que toda segunda-feira tem Resenha de Boteco aqui na Pacundê. Tchau! Valeu, não deixem esquecer que hoje no final do programa tem o sorteio da camiseta, tá? Porque eu sempre esqueço. Pra você que apoia a partir de R$5 aí e se inscreveu nessa promoção. Vamos começar então, moçada, passando os números do Atlético 2, Grêmio 0 na Arena da Baixada, Marcão. Vamos lá, o Atlético teve 56% de posse de bola e o Grêmio 44%, coloquei Cruzeiro ali sem querer. O Atlético teve 7 finalizações certas e o Grêmio teve 3. O Atlético também teve 7 finalizações erradas e o Grêmio também teve 3. 6 escanteios para o Atlético e 2 para a equipe do Grêmio. 22 faltas para o Atlético e 8 para o Grêmio. 3 defesas do goleiro Santos e 5 defesas do goleiro Paulo Vitor. Vamos ouvir o professor falando sobre o jogo, professor Eduardo Barros. Não tem segredo, é o que eu já falei, como você bem mencionou, é fruto de uma entrega, de uma abnegação dos jogadores, assim, de serem solidários, de terem um propósito de ajudar um ao outro, ajudar o time, ajudar o clube, e disso vai emanar partidas como a de hoje. A gente sabe que fora de casa a gente não tem conseguido produzir da mesma forma que a gente produz em casa, só que isso, de certa forma, é natural. Isso é um padrão não só do Atlético, mas da grande maioria dos times. Mas o intuito é que, não só em casa, mas também fora, a gente faça partidas como a de hoje. E a partida de hoje eu reforço, e não só, a importância do nosso torcedor. Porque jogar com o torcedor como 12º jogador é imprescindível para acuar o adversário, para dar confiança para os nossos jogadores. E foi assim desde o início, nos primeiros minutos que a gente já não deixou o Grêmio jogar, que eles, por características, tentam... o Grêmio é uma das equipes que, fora de casa, tenta manter o seu padrão. Eles não conseguiram, e com a nossa torcida empurrando, os nossos jogadores jogando de forma agressiva. Então não tem segredo, tem muito trabalho de muita gente, de uma comissão técnica muito competente, de um apoio de uma direção que tem muita clareza no que está fazendo, e o clube hoje colhe os frutos desse grande trabalho. Eduardo Barros meteu o Atlético mais velho de todos os tempos em campo contra o Grêmio. Vocês ficaram com medo? Você que é brabo,
Quando você viu Jonathan, Márcio Azevedo, Lúcio Gonzalez, quem mais que tem de velho? Acho que só, né? Camacho, Wellington. Camacho, O tudo problema acima daí de não 30. é nem só a idade, né? O problema é que ele colocou 3 jogadores com, assim, o Wellington um pouco menos, mas com características muito parecidas no meio de campo, né? O famoso 3 volantes. Colocou o famoso 3 volantes e daí a gente falou, pô, eu no começo do jogo falei, cara, isso não tem condição de dar certo. Só que deu. O Atlético jogou bem, acho que no partida no comando do Eduardo Barros foi a melhor. O Atlético, como ele falou, com intensidade, marcando em cima. O Lúcio acertou bastante, assim, das ações que tentou. Conseguiu marcar, também conseguiu atrapalhar a saída de bola. Então acho que, como um todo, coletivamente, o Atlético foi muito bem. Só que ele perdeu mais uma oportunidade de colocar, oportunizar jogadores como o Eric, que acabou entrando pouco, né? Quando saiu a provável escalação um dia antes, eu falei que quem torcesse pro Atlético torcia contra o Atlético, porque aquela escalação tava muito ruim. Mas aí eu fui calado por Mr. Eduardo Barros, né? Eu consigo notar que ele tá tentando fazer algo parecido com o que o Thiago fazia ano passado. O Thiago, ele escalava um time que era mais um 4-2-3-1 com tipo, 2 linhas de 4 e com aquele meia ali sobrando, às vezes fechando como um segundo atacante. Esse meia era o Veiga. Nesses jogos ele tá tentando fazer isso com diferentes jogadores. Já fez com o Tony Anderson, fez agora com o Lúcio. Já tinha feito com o Lúcio um jogo que ele entrou durante a partida e jogou com mais liberdade. Não vou lembrar qual foi o jogo agora, mas foi o jogo que o Atlético ganhou também. Até na final da Copa do Brasil ele colocou no segundo tempo o Lúcio pra marcar a saída de bola como esse segundo atacante. Então, ele tá... Agora o Eduardo ele tá tentando fazer um pouco mais do que o Thiago fazia, deixando esses 2 volantes jogando mais juntos aí, né? Ali no caso o Camacho e o Wellington. Com o Thiago nesse ano a gente tinha mais um 4-1-4-1, né? Tinha um volante plantado ali fazendo a saída de bola, que é o Wellington, e daí o Léo Cittadini e o Bruno com mais liberdade para avançar, né? Aí é diferente. Mas no começo do ano a gente jogou assim, se eu não me engano, 3-0 contra o Boca foi Bruno Guimarães, Wellington e Lúcio. Isso. E ele tentou depois fazer isso com o Nicão também, né? Que ele botou o Nicão como aquele meio armador, não deu muito certo, o Nicão joga melhor do lado direito. Mas eu fiquei surpreso com o rendimento desse jogo. O Atlético fez um bom jogo, todo mundo funcionou bem ali, dentro do que podia fazer. Senti o Grêmio também um pouco abaixo, claro, mas é problema deles, né? E fiquei feliz de ver o Jonathan, né, jogando bem, tá mais magrinho do que antes. Foi bem. Esse era um duelo que a gente tava meio com medo, né? Cebolinha versus Jonathan, né? Mas no fim, assim, não que o Jonathan tenha anulado o Cebolinha, mas eu acho que o time jogou de um jeito que anulou o Cebolinha. Eu acho que o Jonathan ele jogou resguardado. O Wellington caía bastante por aquele lado. No começo o Nicão tava fazendo também aquele lado, ajudando bastante na marcação. Mas também teve a partida que o Thiago Heleno fez. E, cara, fazia tempo que o Thiago Heleno, por questão do doping e tudo, ele ainda tava voltando. Eu acho que essa partida que ele fez contra o Grêmio foi realmente muito boa. Pra mim, ele foi o melhor em campo, porque ele ganhou umas bolas. Então, acho que o time coletivamente foi montado pro Jonathan não sofrer tanto com o Cebolinha. Tanto que o Cebolinha não teve chances teve poucas, teve uma ou duas no 1 contra 1, de ficar de mano com o Jonathan. Então, acho que isso é ponto também pro treinador, né? Que monta a equipe, que organiza. Se ele não tem um cara que consegue correr, ele precisa montar o time de um jeito que ele não precise correr, né? E ele conseguiu. E tem um jogador chamado Márcio Azevedo que Porra, que gol foi aquele, cara? Massa, né? Sabia que no jogo eu não consegui ver por onde que a bola entrou. Eu achei que ela tinha entrado pelo lado direito do Paulo Vitor, mas não, entrou pelo lado esquerdo e... Foi um míssil ali do nosso lateral. Eu me sinto meio mal às vezes por não patrocinar que ele fique no ano que vem e tal, até por questão de Abner. Eu penso assim, que pro ano que vem o Atlético deveria ter ou o Márcio Azevedo ou o Adriano no elenco, pra ter ali um lateral experiente junto com o Abner. E que o Adriano pode jogar na outra lateral também, como foi nesse jogo, né? Ele entrou no lugar do Jonathan. Mas, o Márcio Azevedo ele tá fazendo jogos muito bons, cara. É muito difícil cobrar que ele não fique ano que vem. Enfim, ele pode não ser brilhante, ele não é aquele lateral que vai fazer a gente lembrar do Lodge e tudo mais. Mas ele tá cumprindo muito bem. Tudo o que a gente espera do Márcio Azevedo esse ano, ele fez, sabe? Ele foi muito seguro na Copa do Brasil, fez uma ótima campanha. Nessa sequência pós-Copa do Brasil, ele tá muito bem, talvez até melhor, tá mais confiante. E fez esse gol aí depois de muito tempo, né? Fazia anos que ele não fazia um gol. Enfim, é muito legal porque mostra... Porque no Márcio Azevedo eu consigo ver um cara muito feliz de estar jogando no Atlético. Ele tá curtindo muito essa chance aí no final da carreira dele.
E, pô, parabéns pra ele por mais um jogo. E ele também, eu acho que ele tem uma coisa que, como ele já jogou no Atlético anos atrás e tudo, ele conhece um pouco o clube, tem um pouco do perfil do que é o Atlético, do jogador do Atlético. Então acho que ele se sente bem estando aqui. E ele teve uma dura missão de substituir o Renan Lodge, né? Logo após a saída do Renan, ele era o cara... Ali ia ser melhor boi de lateral piranha da de qualquer história, jeito. né? E daí é complicado, porque você perde um jogador da qualidade que é o Renan Lodge, que rapidamente já vira jogador de seleção e possivelmente hoje titular da seleção brasileira. E, pô, é difícil você substituir esse cara ainda mais, porque o Atlético jogava muito em função de criar espaços pro Renan atacar. E o Renan fazia isso muito bem também. Então o Márcio é um cara que não vai chegar tantas vezes na linha de fundo, que nem foi no gol contra o Grêmio, mas ele é um cara que vai jogar pelo meio com uma qualidade para distribuir o jogo, vai poder deixar o Rony aberto pelo lado, porque ele cai pelo meio com qualidade. Então eu acho que ele cresceu, principalmente após o título da Copa do Brasil, nessa sequência. Eu acho que ele cresceu de rendimento e hoje não tenho o que falar. O Adriano, por melhor que seja tecnicamente do que o Márcio Azevedo, ele não pode ser o titular do Atlético hoje porque o Márcio está jogando muito bem. Eu achei muito legal isso que você citou. O Atlético mudou um pouco a forma de jogar, né? Porque antes, até ano passado, a gente não viu tanto o Rony e o Lodge caindo pelo mesmo lado. Geralmente quem jogava ali era o Marcelo, né? E muito por isso, porque tanto o Rony quanto o Lodge, eles se dão muito bem jogando caravado lá na linha lateral e puxando pro meio, construindo espaço, né? E aí agora mudou, porque o Márcio Azevedo constrói esse espaço pelo meio pro Rony ficar cravado lá, e o Rony faz ótimas jogadas individuais. Hoje ele é o grande talento individual do Atlético nesse sentido, de construir jogadas pelos lados, né? Enfim, e mudou essa característica nessa troca e foi algo muito sábio, né? Muito sábio, porque o Marcelo também tá cumprindo bem essa função. E também tem uma outra coisa, isso se reflete no outro lado do campo, porque se antes a gente tinha o lateral que chegava na linha de fundo pela esquerda, agora é o lateral da direita que chega mais, porque antes era o Jonathan, né? O Jonathan compunha pelo meio como um lateral que organiza o jogo, agora, e o Lodge tinha liberdade. Agora é o contrário, o Madison tem mais liberdade, tanto que fez o gol lá contra o Fluminense, criou diversas outras chances em jogadas assim, e o lateral da esquerda que entra pelo meio para construir. Então também é uma mudança que usa as características dos jogadores, mas que é legal de ver, para não perder a ideia de jogo, né? O Madison, por piorzinho que ele seja tecnicamente, isso é uma questão que eu gosto nele. É uma característica boa dele, né? Ele é muito forte fisicamente e ele usa isso bem, ele é muito rápido, ele chega espetado na linha de fundo, ele causa dificuldade pro marcador. Cara, o problema é a bola, né? Porque ele, posicionamento, às vezes ele, posicionamento de ataque, principalmente. A velocidade e tal, ele já recebeu várias bolas limpas na direita ali, porque os caras acreditam que ele vai chegar e ele chega, né? A questão é daí o que ele faz com a bola. Ele não sabe cruzar também, né? Exatamente. Mas vamos... Que seria importantíssimo, né? Pro cara que faz o facão pro canto de campo. Tem que saber cruzar. Mas tem uma coisa, ele vai jogar no Grêmio, né? Porque o Madison fez um bom... Mas o Galhardo, puta que pariu, ele é muito ruim, cara. Ele não é nem jogador do Grêmio. Nossa, ele é horroroso. Entre o Galhardo e o Madison, eu daria mais 5 anos de contrato com o Madison. Eu também. Ele tá ruim, a gente até... Não que esteja ruim, eu acho que é uma injustiça falar que ele tá ruim, mas a gente não gosta do futebol dele. Até pelo Kelvin, né? A gente vai pelo Kelvin. Eu acho que tem muito Kelvin, isso, né? Tem muito Kelvin. das outras opções, né, que a gente tem. Não que o cara seja o Furlan, acha que ele não sabe andar, mas... Assim, a gente fala muito mais mal dele, porque quando o Kelvin entra, joga melhor, né? Sim, com certeza. Mas ele também tem um salário meio alto, né? Exatamente. O Atlético não perde há 10 jogos. A última derrota foi contra o Flamengo, dia 13 de outubro. E desde que a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente tem 9 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Sem contar a final que a gente ganhou. O Eduardo Barros, aí o nosso Mr. Clean Sheet. São 5 jogos, Atlético 0, Cruzeiro 0, São Paulo 0, Atlético 1, Atlético 1, Botafogo 0, Atlético Mineiro 0, Atlético 1 e Atlético 2, Grêmio 0. Vamos ouvir o professor aí falando sobre a temporada. É uma temporada inesquecível, né, para o clube, para os seus torcedores, para os jogadores, para todos os profissionais que lá estão. Não é simples, nem um pouco, no futebol, conseguirmos uma temporada como essa. E reforço, é um fruto de um trabalho muito sério, muito honesto, de muitas pessoas competentes nas diferentes áreas do clube. E já estão
vendo a possibilidade dele continuar trabalhando como técnico nos aspirantes, né? Eu acho que, assim, espero que vocês entendam o que eu vou falar, tá? Eu acho que a gente não pode cravar que ele é um puta de um técnico, não perde, faz 5 jogos, o Atlético não leva gol, porque a gente nunca viu ele iniciar um trabalho. Eu acho que isso é... Pô, ele pegou o Atlético, queira ou não, Pronto. Sangue doce, pronto. Pode ser um ótimo profissional, mas eu acho que ele vai precisar de mais testes pra gente ter essa certeza, né? A gente não pode cravar que ele é o novo Thiago Nunes, que é um piá novo que pode subir, assim. Pra mim tem um outro ponto, além de eu achar que ele também não tá 100% preparado, é um cara que precisa ser mais lapidado, mas ele tem uma função organizacional no Atlético que aparenta ser maior do que simplesmente técnico, porque como o Atlético também defende, né, o técnico é uma peça ali de um sistema. Eu acho que o cargo que ele ocupava como gestor metodológico, porque, quer ou não, ele foi o responsável por implementar algumas ideias, alguns conceitos no clube de uma maneira geral. Então essa ideia do jogo CAP, né, a metodologia de jogo do Atlético passa muito por ele, pelo cargo que ele ocupava antes de ser colocado em treinamento como técnico. Então eu acho que também isso pesa numa decisão da diretoria de tirar ou não, colocar ele ou não como vidraça, né? Porque quer ou não, o treinador ele acaba ficando numa vidraça, ficando em evidência, e qualquer sequência negativa, o cara já acaba sendo mandado embora, né? Exatamente, que o trabalho dele tava fazendo anteriormente talvez fosse mais importante. E às vezes você acaba queimando um cara que é bom. Exatamente. Que ele tem... dá pra ver que ele é bom, mas eu acho que ainda precisa de um pouco mais de tempo. Acho que por hora no Aspirantes pro Campeonato Paranaense, que tem menos pressão, né? Não é assim, se o Atlético não for campeão do Campeonato Paranaense não faz mal, já foi campeão 2 vezes. Ou qualquer seguidas. coisa desce 5 profissional, igual fizeram com se o Guanais aguentou. Se o Guanais conseguiu, o Eduardo é melhor que o Guanais, exatamente. Então eu acho que eu assim, particularmente, gostaria que ele recebesse a chance. Mas também entendo se trouxerem outro, porque realmente ele tem uma função no Atlético que é maior do que simplesmente técnico. Vocês citaram agora o Guanais, ao que tudo indica ele será o técnico do Atlético na Copinha, né? Foi isso que eu vi de informação aí nos últimos dias. Tchau, Copinha, então. Tchau, Copinha. E talvez seja já algo pensando no Barros mesmo. Talvez rebaixar aí o Rafael Guanais para outra categoria para usar o Barros no Aspirantes. Claro, tem que ver, né, se ele concorda com isso, como vão ser as conversas, né? Mas no restante que vocês falaram, eu assino embaixo. Não dá pra jogar tanto na conta dele ainda. Tanto se ele tivesse com 5 derrotas seguidas, assim como agora, né? Que ele tá com uma ótima sequência, porque ele pegou o melhor trabalho da história do Atlético, provavelmente. Ele pegou a sequência do melhor trabalho. Os caras são prontos, os caras gostam de jogar juntos, os caras estão bem, eles se entendem em campo. E além do trabalho tá bastante consolidado, o Atlético ele tá sem responsabilidade. Isso. Então, assim, tem muita jogada que os caras tentam que os caras não tentariam. Assim, é uma situação muito peculiar, né? Então, assim, eu já vejo gente pedindo ele no principal. E exatamente. Não foram poucas pessoas. Várias pessoas pedindo ele no principal. Pô, por que não vai dar sequência? 5 vitórias seguidas, já, né, não sei, ele entende o clube. Não, calma, gente. Só perder 3 e já começa a chamar ele de estagiário. Calma, esse estagiário. Calma, não, mas a gente já deu uma cornetada nele, mesmo ganhando de 2-0 do Grêmio, aquele meio de campo. Exatamente. Mas até esses 5 jogos sem sofrer gols, teve uns 2 aí que foi na conta do Santos, né? Que o Santos fez ótimas partidas, mas acho que não tem espaço pra gente nem elogiar muito e nem fazer a caveira do cara. Deixa ele trabalhar lá no Paranaense e aí a gente vai descobrir mais sobre quem é o Eduardo Barros. E aí, quem sabe o técnico que a gente trouxer pro principal, talvez não seja uma boa escolha, talvez não esteja bem. A primeira pessoa que a gente vai pensar vai ser o Barros, se ele estiver bem no Paranaense, né? Mas tem que deixar ele dar a cara dele pra algum trabalho, que daí nós vamos entender quem é o Barros mesmo. Eu acho que tem que pregar com ele o mesmo discurso que às vezes a gente prega com jogadores muito novos, que tem talento. Tem que amadurecer, tem que preparar o cara, porque realmente, se o Atlético mantiver a ideia de preparar esses profissionais, a gente vai ter mais Thiagos Nunes surgindo ao longo dos anos aí. Então eu acredito que coloca o cara no Paranaense, deixa ele trabalhar, ver como é que se sai. Se não for muito, muito bem, mantém o cara, mas eu acho que no principal é complicado, porque é aquela coisa, né? A gente tá feliz, tudo mais, até começar o ano mal, perde 3-4, perde um clássico ou outro, que vai ter. Aí pronto. Aí já o cara é mandado embora, jogado aos leões por nada, né? E você acaba perdendo um bom profissional por
querer apressar as coisas. Então, eu gosto de ter cautela com esse tipo de profissional. Os nossos comentários aqui, tô lendo aqui. Andrei, Júnior, Davi, Marlon, Luiz Fernando, Gilberto. Valeu. Eles estão entre falar do CN e falar do jogo do Coxa de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar das Falar duas do coisas. jogo do Coxa, porra. Vamos ouvir o professor falando sobre o aspirantes. Não tem conversa, pelo menos não diretamente comigo. A missão que nós temos, né, segue ser a de pensar jogo a jogo. Então, a partir de hoje, né, a partir de amanhã, na verdade, todas as atenções estarão voltadas para o jogo do Ceará, e eu sei, né, que a direção vai tomar a melhor decisão. Então temos aí os próximos jogos, né? Ceará fora de casa. Hoje. É hoje o jogo? É hoje o jogo. Ô, louco, tô mais 7 preocupado horas. com o da Série B. Vai passar na TNT o jogo, você que tá ouvindo na live aí. Santos fora de casa, que é o último jogo. Santos em casa, que é o último jogo na Baixada. Muito possivelmente o último jogo do Bruno Guimarães com a camiseta do Atlético. Não sei se vai só ter do quando. Bruno, né? Do elenco como um todo, assim. Marco Ruben, inclusive. E o último é dia 8 contra o Avaí fora. Hoje, dia 30 de novembro, o Fusca trouxe no Twitter dele que hoje é o dia D do Atlético. É o último dia para o Atlético comprar o Marco Ruben. Então, provavelmente não vai comprar. Marco Ruben vai voltar para Rosário. O Inter estava atrás dele, mas o que a gente sabe é que ele quer voltar para a cidade dele, que o pai dele morreu lá, ele quer jogar no Rosário lá e ficar mais tranquilo. E essa futura especulação aí de qual será o nosso atacante vai ser algo que me desperta muita curiosidade. Porque as duas opções vão embora, né? O É. Marcelo sai e o Marco Ruben também. E o Tony Anderson também, né? Que E o poderia Tony jogar por ali. terceiro. Então, acho que o Atlético deve buscar pelo menos 2 atacantes. E aí Eu acho que ser muito eu acho interessante. que vai ser o Crisan. É mesmo? O Atlético tinha que trazer o Gil. Eu queria que o Atlético trouxesse o Gilberto, cara. O do Bahia? Bom jogador. Só que ele falou que quer jogar no Flamengo agora. Eu vou ser mais ousado. Eu queria que o Atlético trouxesse o Lucas Prato. Nossa, cara, eu gosto do Prato, hein? Pô, agora que ele cagou da- na final, porra, desvalorizou o Cara, cara. foi a hora que ele entrou, eu falei no bar, esse cara é fudido, esse cara no Atlético, eu ia tatuar ele. O cara faz cagada, gol do Flamengo. Pode ser o Everaldo também, né? O da Everaldo Chapecoense. Chape, Ele tem contrato com um time mexicano. se não me Querétaro. engano. Querétaro, do Ronaldinho lá. Mas Mas que o Volpe foi ídolo lá. Não, sim. é o Querétaro do Ronaldinho. Não, porra, Ronaldinho mais que Volpe, né? Mas o Everaldo, então, ele tem contrato e é uma opção, um cara que tá no mercado aí. Mas às vezes ele vai receber algumas sondagens Vai. de outros centros, tipo Arábia, China. Talvez uma delas seja do Atlético. Vamos ficar de olho. Vamos ver. Eu prefiro o Lucas Prato. E CN, pesado, o que vocês acham? Saiu a informação no UOL aí, a gente já vinha trazendo pílulas, que é um cara novo, que se encaixa, não sei o que, mas nada oficial. O que tem de oficial e todas as aspas possíveis aqui é a matéria do UOL falando que o Atlético tá monitorando, que eu também acho ridículo isso, falar que alguém tá monitorando, como é que sabe? Mas enfim, que o Atlético tá de olho no Ceni. O que vocês acham? É a minha opinião, tá? Eu acho que ele fez um ótimo trabalho no Fortaleza, eu acho que ele deu um passo maior que a perna no Cruzeiro, eu acho que isso é claro, né? Todo mundo sabe o que aconteceu lá, ele deve estar dando pulos de alegria com aquele pênalti perdido do Thiago Neves contra o CSA. Nossa, eu fiquei louco dele. Ele voltou pro Fortaleza e tá fazendo um bom trabalho ainda. Eu vejo que muito da opinião do atleticano é sobre o Rogério Ceni jogador e não sobre o Rogério Ceni técnico, né? É que tá muito recente ainda, né? Exatamente. E também tem a história de 2005, daí os caras já começam a juntar. Se aparecesse em 2023 uma não sei, a especulação é que o Atlético tá buscando o Ceni. O Ceni é um bom técnico já em 2023. Todos adoram o Ceni. Essa imagem dele de jogador. Não, mas acho que a imagem dele de jogador já estaria um pouco mais distante da imagem dele de técnico. Ainda tá muito recente. Faz quanto tempo que ele se aposentou? 3, 4 anos? Ele teve a temporada passada e uma antes no São Paulo, que então, ele... Pouquíssimo. Mas enfim. Eu gosto do nome do Ceni, eu acho que ele é um cara que, primeiro, campeão, né? Um cara que ganhou um monte de título na carreira, um cara que tem essa sede por títulos e que o Atlético também precisa de pessoas assim, profissionais assim no elenco. Segundo, ele é um cara que demonstrou
No São Paulo ele já tinha demonstrado um pouco, mas realmente o trabalho dele não andou, ele foi demitido até precocemente, mas enfim. Mas vai ser crise política, né? E o primeiro trabalho dele, o cara pegar ele fez cagada também, cara. Teve isso. Porque ele não deveria ter ele assumido o São Paulo naquele momento, cara, tá ligado? O São Paulo é uma zona, era tipo um tiro dele virar o Alex Ferguson do São Paulo. E muito cedo, né, cara? Exatamente, e daí ele acabou sendo fritado lá no São Paulo. E quando ele vai pro Fortaleza, ele faz mais do que só o serviço de treinador, né? Ele vai atrás de parceiros pro clube, ele consegue ajudar na estruturação de um centro de treinamento, pensa algumas questões fora do escopo de treinador, né? Mas que ajudam também o Fortaleza. E o Fortaleza consegue, no final das contas, ser campeão da Série B com ele, jogando um futebol muito melhor do que os outros concorrentes da Série B. E ele, se ele não tivesse saído pro Cruzeiro na metade do campeonato e tivesse ficado no Fortaleza, hoje o Fortaleza e o Goiás estavam brigando pela vaga na Libertadores, por aquela 8ª vaga ali. A 8ª vaga não, né? Só o 8º lugar. Eu não sei matematicamente se eles ainda têm, mas eles estão bem perto ali. Sim, né? eles estão próximos, mas a questão é, se ele não quase sai... passando o Bahia já, né? Quase passando o Bahia. Porque o Zé Ricardo teve o quê? 30%, sei lá, 40% de aproveitamento. O Rogério Ceni tinha mais aproveitamento, então pode ser que ele estaria brigando por Libertadores com o Fortaleza. Então é um bom trabalho, é um cara que, por mais que seja, um é na Série B, o outro é um de meio de tabela, mas quando ele tiver um elenco mais qualificado, como é o do Atlético... E mais tranquilo, né? Porque ele tinha um elenco e mais estruturado, né? Qualificado no Cruzeiro. Você vê o time do Cruzeiro titular... Só que a crise política lá é muito grande, né? Não, o que o Cruzeiro fez esse ano, eles precisam cair. Por mais que eu tenha muita raiva do Fluminense, mas aquelas paradas que os caras... tudo preso lá, tem que cair, né? A cartilha que o Inter seguiu e foi, né? Sim. Então o Cruzeiro também tá nessa cartilha aí, louco pra o se Gilberto tá lembrando classificar. que ele ganhou a Copa Nordeste também. Ganhou a Copa do Nordeste. Então, é um cara que tem aí por mais que tenha pouco tempo de carreira, tem um bom currículo, né? Tem bons trabalhos. Eu acho que a ideia dele jogar se encaixa com o elenco do Atlético. Eu acho que ele tem um jeito de jogar que coloca o time bastante na frente, que busca o gol por mais que não fique tão resguardado defensivamente. É um cara que teve que jogar mais no contra-ataque, mas eu não acho que ele faria isso treinando um Atlético, assim, tanto que no Cruzeiro, o pouco que ele tentou lá, o time dele tentava ficar com a bola e tudo mais. Então eu acho que ele se encaixa no perfil de treinador pro Atlético. Agora, se ele vai fechar e vai ser bom, se a torcida vai gostar, não vai gostar, enfim, isso eu acho que tem que ser debatido mais pra frente, quando efetivamente acontecer um contato e as partes começarem a conversar, porque aparentemente o Atlético monitora, deve ter feito uma proposta ou outra, mas ele também já falou que só depois que acabar o campeonato, que ele não fica no Fortaleza, mas ele só vai ouvir qualquer proposta a partir do momento que acabar o campeonato. Que o nosso querido ex deveria ter feito. Exato. Né? Então, Rogério Ceni, cara, pra mim ele é o nome, velho. É claro que nesse momento se desenha muito duas opções, né? Ou é o Ceni ou é o BKSS. E eu fico muito feliz que o Atlético esteja entre essas duas opções, né? Porque, não é céu e inferno, é céu e céu, né? Os dois são muito bons técnicos, né? Mas acho que o que pesa mais pro Ceni nesse momento, pelo menos pra mim, é que a gente pode ver o Ceni assim diariamente, né? A gente tem uma ideia de como joga lá o BKSS, ele teve uma grande campanha lá no Defensa e Justiça, depois não deu muito certo no Independiente, mas ele tem um perfil de jogo muito ofensivo, ele entende muito do futebol, ele já vi algumas entrevistas dele, é muito bom ouvir ele falando sobre futebol, já trabalhou com o Sampaoli já em mais de já teve 3 trabalhos como auxiliar do Sampaoli, então a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe muito porque acho difícil que a gente acompanhe assim, o dia a dia do Campeonato Argentino. Aqui o Ceni a gente consegue ver, né? E até tem muita gente que cita, né, esse caso dele no Cruzeiro, né, como um caso negativo, mas o que ele fez lá no Cruzeiro eu paguei um pau gigantesco também, porque ele chegou lá e depois de 2, 3 rodadas ele teve aquele jogo contra o Grêmio, né, que o Cruzeiro levou 4-1, e aí ele foi pro microfone e foi ultra sincero, falou sobre como tava a situação do clube naquele momento, de elenco, que ele falou que se não fosse pra mudar tudo, ele saía. Então, assim, mesmo em um momento ruim, em um momento que eu acho que ele tinha noção que ele tomou uma escolha errada,
ele mostrou que ele estava muito apaixonado por aquilo que ele estava fazendo, que ele estava muito que ele queria comprometido. Ele queria muito salvar o Cruzeiro, e tanto que ele começou a dar mais chance lá pro Ederson, volante. Ele foi a primeira pessoa que colocou mais o Ederson, colocou o Maurício, jovem também, colocou aquele Kaká, zagueiro, que é titular hoje até, mas ele que colocou ele primeiro. E barrou os medalhão, né? E foi barrando os medalhão, porque ele entendia que no momento eles não estavam ajudando. E aí, sabe, mesmo ele tendo essa cabeça de que talvez ele tivesse feito cagada, ele estava comprometido em salvar o Cruzeiro. Ele queria muito salvar o Cruzeiro, e ele notou que quem estava com ele lá no Cruzeiro não estava muito afim disso, sabe? O pessoal lá dentro tava afim de patrocinar os medalhão, tava querendo alguém que estivesse junto com eles, que desse moral para jogadores mais caros, mais conhecidos. E assim, acho isso incrível, sabe? Eu poucas vezes vi uma sinceridade e uma honestidade tão grande de um técnico como foi naquele caso. E isso mostra quanto o Ceni é um cara de verdade e é um cara comprometido, sabe? Com aqueles projetos que ele tem. E a questão do jogo dele também, ele é conhecido por ser um técnico mais ofensivo, que escala o time para frente, mas eu acho legal também como ele é um técnico adaptável. Vocês lembram daquele confronto lá, Fortaleza e Atlético, pela Copa do Brasil? Como foi difícil o Atlético jogar naquele segundo jogo. Teve até a bola, mas o time do Ceni fechava muito espaço, quando podia marcar em cima, marcava. E atacava muito rápido. Quando roubava a bola, atacava muito rápido. Então, cara, é um técnico muito competitivo também. Sabe escalar dependendo do jogo, sabe? Ele tem um perfil de jogo que ele gosta mais, mas ele tem também a ciência de que aquele perfil não vai funcionar sempre. Então, cara, o Ceni pra mim é o nome, seria o meu nome. Se eu tivesse algum poder de escolha, seria o meu nome. Mas é claro que se estiver entre ele e o BKSS, acho que a gente não vai sair mal em nenhuma das ocasiões. Mas gosto muito do Ceni e acho que por mim seria ele. Temos uma semana a mais de campeonato já. Aparentemente vai tudo se resolver mais rápido aí. Lúcio Gonzalez renovou até o final de 2020. Até o Thiago Nunes já vinha falando que ele ia permanecer para o ano que vem. Vamos falar mais do Ceni. Só que tava a dúvida de 6 meses ou 1 ano. Renovou por 1 ano. Ele tem 134 jogos pelo Atlético, 8 gols marcados e 3 taças levantadas. Você gosta disso? Uma galera. É isso, cara. O Lúcio, não sei se eu renovaria com ele, mas parece que tem um plano maior aí pra ele pro ano que vem, mais ou menos nos moldes de Paulo André esse ano. Eu acho que é a única explicação, né? Porque você renovar um contrato de um jogador que esse ano atuou pouco, teve em alguns momentos importantes, como o jogo do Boca, as finais, contra o River, ele podia ter feito o gol do título lá, naquela do Armani, mas enfim, foi um cara que participou, mas não com tanta intensidade, e ano que vem tende a participar menos, porque já fisicamente não consegue ter sequência, não consegue jogar tanto. É um cara extremamente vitorioso, ganhou títulos pelo mundo e também com a gente, o que é muito importante, tem uma identificação com a torcida, é um cara que às vezes, para alguns determinados momentos do jogo é interessante você ter ele, para jogos que você precisa realmente marcar ali a saída de bola, ele é um cara que faz isso bem, mas ao mesmo tempo que ele tem todas essas qualidades, ele tira espaço e vem tirando cada vez mais espaço de jogadores que precisam atuar mais, como o caso do Eric, até o próprio... acho que mais o Eric, né, o que pega, que ele tira espaço do Eric, o Eric precisa jogar mais. Para mim, era um contrato de 6 meses, com aquela, na metade do ano a gente negocia mais 6, se tiver jogando, se não tiver, e já pensando para uma especialização ali como treinador, fazer os cursos, e não sei se é isso que ele quer também, mas aparentemente é o que ele quer, né? E já tentar colocar ele dentro do clube, porque é um cara que taticamente, dá pra ver, ele entende muito de futebol. Além dele saber se posicionar e tudo mais, ele sabe medir o momento do jogo, ele entende o que o time precisa em cada momento do jogo. Então é um cara que vai ser um excelente treinador, e eu acho que o plano já é esse, mais 1 ano inteiro de contrato pro cara, eu acho que o erro tá ali. Mais 6 meses e na metade do ano a gente vê o que faz, como foi com o Paulo André, seria o ideal. Ou não renovaria e já colocaria ele de técnico para time de base já em janeiro. Fala, filho. Vai lá. Você fala agora? Não, o Lúcio, ele é muito bom jogador, né? Eu sigo um pouco dessa linha de que eu não entendo essa questão da renovação pelo que acontece dentro de campo. Porque questão de desempenho a gente não consegue ver faz um bom tempo.
Mas me conforta um pouco também que, pelo menos com o Thiago antes, ele já vinha entrando menos, né? Pelo menos como titular já era uma ideia assim que estava um pouco obsoleta, né? Ele não estava jogando muito. Mas, não sei, acho que muito da defesa do Lúcio se apoia em algumas lendas, né? Assim, na minha opinião. Ele ajuda os mais jovens, ele ajuda não sei o quê. A gente não sabe isso, na verdade, né? A gente não sabe como que o cara é. Mas se você mantém ele para mais um ano, mesmo ele não desempenhando, e aparentemente ele não está atrapalhando, então talvez essas vendas sejam verdade de alguma forma. A gente tem que acreditar nisso, né? Também acho que o ideal seria, já que querem tanto que ele fique, né? Que fosse um projeto parecido com aquele do Paulo André. Mas o Paulo André até que estava jogando bem ainda, né? Mas, enfim, o Lúcio Gonzalez fica, né? Mais um ano. Esperamos que não para tirar tanto espaço de caras como o Eric e outros caras que talvez venham a aparecer daquela posição. Isso eu acho que não pode mais acontecer. Eu acho que vai acabar acontecendo, né, em algum momento ou outro, mas... enfim, acho que eu já falei ao longo de vários programas que eu não gosto da ideia do Lúcio permanecer no Atlético, então não vou ficar batendo na mesma tecla, né, e tudo mais, até porque eu sei que a nossa torcida adora o Lúcio, então já vão apontar aqui uma arma na minha cabeça. Mas enfim, sorte aí pro Lúcio dentro do clube, né, que ele ajuda tanto os jovens, então que ele siga ajudando, né? Principalmente deixando os jovens jogar. Eu acho que isso seria a melhor ajuda que ele podia dar, né? Eu acho que o que pega mesmo é que a gente tem um jogador, que é o Eric, que já se provou ser muito bom, né? E a torcida quer ver mais minutos do Eric em campo, e às vezes acaba... Não é nem muito pelo Lúcio. Eu acho que ali a concorrência é complicada. Tem outros jogadores que são bons também, que, se for ver como é que você vai tirar o Wellington, Bruno e Cittadini, que estavam jogando muita bola. Então, e tinha outros que entravam, o Tony Anderson às vezes entrava naquela função, o próprio Camacho quando voltou. Então é uma concorrência grande. Só que o que pega mesmo é quando o Lúcio entra e o Eric não. Que é daí que a galera fica um pouco brava, porque... Como titular, principalmente. Então, porque desde aquele jogo do Grêmio, o 2-0 pro Grêmio lá na Copa do Brasil, a ideia do Lúcio como titular tinha sido esquecida totalmente, porque ali o Thiago Nunes também tinha visto que não estava mais ornando tanto. E depois, aparentemente, ele voltou em alguns jogos, mas entrando de maneira esporádica. Se não me engano, não me lembro, não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu acho que ele deve ter feito umas 2 ou 3 partidas como titular desde aquele jogo. Foi um jogo lá em agosto, setembro. Então tem todas essas questões. Eu gosto do Lúcio, já gostei mais, né? Hoje acho que não... Já tá um pouco mais velho, já não tá entregando tanto. Mas eu acho que foi um jogador muito importante e tem que ser mantido no clube. Agora, não sei se precisa ser mantido como jogador, né? Pode ser mantido numa comissão técnica, alguma coisa assim. Porque se ele ajuda os jovens, ele ajudando como treinador e como jogador, dá na mesma, né? Vamos passar a régua rápido aí. Só passar pra gente não ficar em cima do muro sobre a questão do Furacão aí, cara. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe. O pessoal fez a faixa do Furacão ali e no final do jogo contra o Grêmio, o cara tava saindo com a faixa, veio um cara, bateu nele, arrebentou ele na porrada, roubou a faixa, falou que Furacão aqui, Furacão não, e vazou. Tá uma grande discussão que apareceu uns print de Imortal Tricolor falando que aquelas coisas, mas assim, pelo relato dele, que quem quiser ler, tá inteiro no nosso site, a gente fez uma entrevista com o Piá que apanhou. Tudo indica que seja um atleticano, tá? Eu não tô falando atleticano, entendo que eu não tô citando o Toff, eu não tô citando tal grupo, eu não tô citando outro, eu não tô citando ninguém, eu tô citando que tudo indica que seja atleticano, porque tem uma parte dos atleticanos que não tá aceitando o Furacão. E quando eu digo que eu não tô citando o Toff, porque tem vários caras no Twitter, inclusive, que nem são da Toff e ficam falando merda de bater em quem tiver, enfim. Vocês devem saber de quem eu tô falando aí. E o clube tá de olho nessas paradas. A gente, obviamente, que a gente repudia. A gente acha a ideia do... Tô falando merda? Vocês acham ruim o Furacão? Não, eu acho legal. Eu também, você acha legal? Acho legal. Então, assim, a gente nunca vai apoiar violência, que o culpado seja achado. E se o culpado for atleticano, que seja tomadas as devidas providências dentro do clube, né, administrativas, porque a baixada é de todos nós. Quem quiser fazer, desde que não seja verde, pode fazer a faixa que você quiser e levar lá, porque
Se tem um dono da Baixada é o Atlético, não é nenhuma outra instituição e muito menos pessoas, né? Se a gente reclama tanto do Petralha, fala que o Petralha não é dono da Baixada para deixar tudo cinza, ninguém mais é dono também para não deixar a rubro-negra igual a gente tá fazendo e o clube deixa. Então, a partir do momento que o Atlético deixou a faixa entrar, quem quiser levar, vai levar, e quem não quiser tem que morder as costas, porque quem define é o clube. Eu acho que nada justifica a violência, sinceramente. Eu acho que, como tem a cultura das organizadas, de uma roubar a faixa da outra, eu acho que nem nesse aspecto se justifica, quanto mais uma faixa de um torcedor comum. Vamos partir desse ponto que é um absurdo. É um grupo de WhatsApp, cara, de churrasco, tá ligado? É um grupo de torcedores ali que deve se reunir só pra ver jogo, deve ser a galera do mesmo setor, então... Sim. Cara, sério, isso não pode acontecer. Outra coisa, ninguém é mais atleticano do que ninguém, não tem como medir isso, não tem um termômetro. Então, se você vai pra todos os jogos do clube, cara, que legal, queria ter essa oportunidade de fazer isso, eu não tenho. Mas isso não te torna mais atleticano do que outras pessoas. Se você vive pelo Atlético, se você vai no setor Getúlio Vargas ou setor Brasília e Tiberê, não tem como mensurar o atleticanismo das pessoas. Então, o fato dos caras gostarem ou não do Furacão ou da Caveira não dá o direito de ninguém bater em ninguém ou desrespeitar. Tem que partir desse princípio. E outra coisa, a gente reclama tanto que a Baixada é cinza, né? Uma das coisas que mais se reclama, porra, a Baixada cinza. Tá ficando bonito agora, E quando as pessoas começam a fazer, não só as faixas do churrascão e tudo mais, tem outras que acontecem, que ficam ao redor do estádio. É legal, quanto mais tiver, melhor. O que me incomoda é que parece que algumas pessoas querem cravar lugar, assim, como se fossem exclusivos detentores do direito de torcer com faixa e bandeira. E não é verdade. E eu sei que isso não é um pensamento da torcida dos fanáticos, isso é um pensamento de membros da torcida dos fanáticos. Eu acho que, para fanáticos, o que mais importa é a Baixada cheia e todo mundo apoiando e fazendo o time jogar. Que eu acho que é isso que tem que ficar. E você cercear, você censurar alguém sem o direito de fazer isso e tirar uma faixa, eu acho complicado, afeta diretamente a cultura da arquibancada. Sobre o mascote, eu acho ele muito fera, eu acho que é uma ideia de marketing muito acima, que até inclusive tem, vou fazer uma propaganda da concorrência, mas foda-se, o Furacast, eles explicam a ideia do Atlético, acho que o episódio 2, eles explicam a ideia do Atlético e tudo mais, então é uma coisa da instituição. E é muito legal porque ele atinge um público infantil que as crianças amam o negócio. Sem contar que uma pelúcia custa R$150 e não tem na loja oficial, porque sai com uma facilidade muito grande. Então minha opinião é essa, nada justifica bater em ninguém e todo mundo torce pro mesmo time. E se o Marcel e o João quiserem chamar a gente pra participar do Furacast, também chama. E se não quiserem, que peguem na minha bola à esquerda. Vem aqui também, né? Venham aqui, exatamente. Só que daí também. tem que pedir autorização, mas o convite tá feito no ar aí. Sobre o mascote, acho interessante citar essa questão mais conceitual, né? Porque... por que muita gente fica brava? Porque os coxas vão zoar a gente por causa do público. O atleticano tá mais nervoso, os caras estão mais nervosos que os coxas. Porque é Nutelinha, não sei o quê, porque vão zoar a gente por causa da história do Pedro Aldoni. Cara, quando você pega uma ideia de algo que zoam você sempre e você torna aquilo o teu mascote, claro que o Atlético não vai tornar o Pudo o mascote, né? Ele tá tornando o cão. Sim. Mas quando você traz aquilo pra você, as pessoas param de te zoar. E quem zoa é tudo piazinho que não tá muito bem das ideias. Então, eu acho que isso, além de tudo, é uma forma também do Atlético deixar essa questão de lado, sabe? Que zoavam o Palmeiras lá com o porco lá, por causa de muitas coisas até bem pesadas, a história de guerra mesmo. E daí o porco virou mascote do clube. Hoje em dia ninguém mais fala, ninguém chama mais o palmeirense de porco zoando ele. Coxa Branca, cara, é um apelido que eles não gostavam. No começo era Coxas Brancas e os pós de arroz. O Atlético era os pós de arroz, não sei explicar porquê. Mas Coxa Branca eles englutiram ali e foda-se. E assim, cara, também ficar nervoso por causa de uma parada dessa, bater em alguém por causa de um negócio desse é uma bobeira sem limites. Eu espero que o Atlético consiga descobrir quem que foi, se foi gremista, se foi atleticano, se foi qualquer pessoa, que seja dada uma punição exemplar, porque não pode abrir precedência aí para outros episódios assim, né?
E se você quiser fazer uma faixa, faz uma faixa, manda e-mail pro clube lá. Se o clube autorizar, leva a tua faixa lá sem problema nenhum. Tem uma outra questão de faixa, que eu já vou aproveitar só pra arrematar. Eu vi a galera brigando esses tempos no Twitter porque faixas pra esse ou outro, quem merece mais, por ser ídolo ou não, que fizeram uma faixa por Pega, gosto, faz tudo. você uma Faz faixa. você. É, cara, ó, inclusive eu tô fazendo uma vaquinha, quem quiser fazer uma faixa do Nieto, então vamos fazer uma faixa lá. Fez Nieto, o Gairados da Baixada. Ele Vamos fez o fazer uma gol faixa. 1000 em Atletibas. Respeita, Federico Nieto. É, então eu acho que, cara, se o teu ídolo da tua vida é o Ferreira, que é um cara que... Cara, eu né? vou fazer uma faixa do Então Coquinho. pronto. Vou fazer Coquinho, Little Coconuts. Cara, Alain Bahia, faça. Se é o teu ídolo, vá lá, expresse a tua paixão pelo Atlético de alguma maneira e vamos tornar a Baixada mais vermelha e menos cinza, principalmente com o público. Exatamente. Obrigado, galera. Valeu, Marcão. Valeu, mandar um salve pro meu pai aí. Grande Marcão. Estamos a... Marcãozão, você é um Marcão, ele é um Marcãozão. Só mandando um recado rápido também. Temos mais um programa, né? Ou 2 programas? Acho que é 2, né? Temos mais Depois. 2 programas, então... Já em clima de despedida, muito obrigado aí você que acompanhou a gente durante essa temporada. Estamos quase no final. Valeu, Belo. Valeu aí, todo mundo que nos acompanhou hoje. Até a live hoje rendeu, hein? Pensei que, o Atlético já tá em final de feira. Pensei que não ia ter muita gente, não, mas quem... Calor do caralho que tá em Curitiba hoje. Quem apareceu aí na nossa live pra acompanhar a gente, valeu aí pela companhia, valeu pelo papo, foi legal. E até a próxima. Vamos aqui seguir falando do Furacão. A gente ficou numa dúvida, né? Depois que o Atlético ganhou o título da Copa do Brasil, pô, quem a gente vai render de assunto agora, né? No fim teve um monte de Tá assunto. quase acabando e te rendeu um monte de assunto. Então, Exatamente. valeu a todo mundo que ficou com a gente. O vencedor da camiseta é o Eduardo César Martins, Edu Martins 74, entra em contato com a gente aí que a gente te dá uma camiseta da Threads. Beleza, galera? Então, entrem em threads.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece com o Furacão. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube /Threads Oficial, sempre com conteúdos novos para você. Saudações rubro-negras, até semana que vem e tchau! Pacundê e Portal Threads.com.br apresentaram